ao que Ele quer nos ensinar nessa manhã e que entreguemos todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos diante do nosso Senhor. Vamos louvar nesse momento. Face a face. Nós vamos cantar agora que a nossa vida está nas mãos desse Deus e nós entregamos a Ele tudo que somos, tudo aquilo que temos está nas mãos do nosso Deus que está vivo. Descansarei.
Graças e paz, amados. Todos sejam muito bem-vindos. Que Deus venha abençoar ricamente as nossas vidas. Que privilégio, que honra é poder ser de Jesus, né? E a pessoa, se a gente cresce e Ele não aceitasse a nossa fé? E a pessoa, se a gente cresce e Ele nos rejeitasse, né? Mas Deus é amoroso, gracioso. Basta a gente crer que Ele nos salva. Quero ler o Salmo de número 96. Hoje um dia festivo na vida da igreja, mais uma vez, né? Onde teremos batismos, que testemunha da salvação do Senhor. Salmo 96 diz: Cante ao Senhor um novo cântico, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Versículo 2, né? Quero repetir, diz: Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Hoje é um dia de festa, de alegria, porque o Senhor tem salvado pessoas. E nós louvamos o nome dEle por isso. Eu quero orar, baixe sua cabeça. Quero também interceder por você, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você tem enfrentado, aquilo que está no seu coração. Coloquemos diante do Senhor. Pai, louvado seja teu santo nome nessa manhã. Tua igreja se reúne, ó Deus, para cultuar o teu santo nome. E como acabamos de ler, ó Pai, que nós possamos proclamar, Pai, a tua salvação, possamos louvar, ó Pai, o teu santo nome, porque o Senhor reina. Porque o Senhor criou todas as coisas, porque tudo, ó Pai, pertence a Ti. Nessa manhã, ó Pai, nós consagramos tudo, ó Pai, que vamos realizar, tanto agora pela manhã como à noite, que seja agradável, que honre, ó Pai, o Teu santo nome, que os testemunhos, ó Pai, o batismo, glorifique o Senhor, ó Deus, e que o Senhor venha, ó Pai, se compadecer e ter misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Nessa manhã, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti com humildade de coração. Queremos, ó Pai, falar ao Senhor, ó Pai, o que se passa dentro de nós nessa hora. As orações, os pedidos, as gratidões, as preocupações do Teu povo, as ansiedades da vida, ó Pai, queremos colocar todas elas diante de Ti nessa hora. E rogando, ó Pai, que o Senhor venha cuidar do Seu povo. Rogando, ó Pai, que o Senhor venha pastorear as Suas ovelhas, ó Deus. Que nessa manhã, ó Pai, o Senhor derrame Suas bênçãos sobre nós. Porque perecemos, ó Pai, sem o Senhor e carecemos, ó Pai, da Tua misericórdia, Deus. E que nós possamos, ó Pai, nos alegrar em Ti, como nós cantamos, ó Pai, que nós cremos em Ti, somos do Senhor, e somos felizes, ó Pai, por pertencer
ao Senhor, ó Deus. Abençoa, Pai, então, tudo que vamos fazer, que o Senhor, ó Pai, venha a ser glorificado. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, nós vamos consagrar, amados, nossos dízimos e ofertas. O pessoal estará aí nos dirigindo nesse momento. Então, se você veio preparado, faça isso nessa hora. Pode sentar. Nós estamos então, amados, concluindo ali mais uma classe, de novos membros e de batismo. Eu quero convidar então todos que participaram da classe a estar subindo aqui comigo. Há alguns que não puderam estar hoje, por motivo de viagem, um outro por motivo que os pais foram viajar e ele adolescente, ele teve que ir junto. Mas semana que vem nós temos a nossa assembleia, onde nós iremos passar o orçamento, a proposta do orçamento financeiro para 2026, e aí semana que vem, então,
a gente recebe esses irmãos por meio da Assembleia. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui para ver quem está, quem não está. Adriana está aqui. Ana. Ok. Então essa foi a turma, amados, que teve aí com a gente. São praticamente 4 meses, né, que a gente fica junto ali, estudando vários assuntos. E dentre esses irmãos, então, eu vou querer pedir que vocês se separem, os que vão ser batizados de um lado e os que vão ser recebidos como membros de outro. Fica os que vão ser batizados aqui no meio, para eles ficar mais evidente, né, já começar a dar o frio na barriga. Isso. Então, ali no canto a gente tem o Davi, a gente tem a Adriana, a Juliana, o Raí, o Michel. São esses, né? Eles têm frequentado a igreja já há um bom tempo, têm vindo de outro grupo, né? Evangélico. E aí fica diante dos irmãos, nós recebemos eles por aclamação. Uma proposta? Então, os irmãos que são favoráveis, levante uma das mãos. Ok. Há contrários? Eles já são de casa, meus irmãos, né? Até alguns a gente conhece há um bom tempo. Que Deus os abençoe. A partir de hoje, então, vocês se tornam membros, né, da CIBS. Que isso seja uma alegria na vida de vocês, assim como é na vida da igreja. E que vocês possam desenvolver a vida cristã, servir. Isso é uma bênção. Tá bom? Deus os abençoe. Pode sentar. Os demais, amados, são os candidatos, né, a batismo. E uma das coisas que eu falo com eles é de que uma coisa que é importante para a igreja, né, saber e batizar alguém, é conforme nós cantamos até o louvor, né? Sim, eu creio em Jesus, né? Porque essa é a orientação que o Senhor nos deixou. De que fosse batizado aqueles que crescem no seu nome, né? Essa é a razão e esse é o motivo. Então eu quero passar para eles vão contar para nós a maneira como foi que eles creram em Cristo e dessa forma glorificar o Senhor. Eu vou começar por lá. Não. Vou começar pela Malu. Tudo bem, Malu? Aí, ó, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ok. Que Deus venha abençoar esse momento. Fala seu nome. Oi, meu nome é Malu e eu tenho 10 anos. Malu, criança crê em Cristo? Claro que sim. Claro que sim. Oxi. Esse pastor incrédulo aí. Então conta pra gente. Como foi que você creu em Cristo? Então, eu tinha 3 anos. Aí eu cheguei na minha mãe e no meu pai e falei assim, ó. Mamãe, papai, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Aí, meus pais fizeram oração. Minha mãe chorou na hora. E antes, eu não me preocupava muito em agradar a Deus. Agora, eu tenho muita preocupação nisso. E é isso, minha profissão de fé. Amém. Isso é verdade, irmãos. A gente percebe durante as aulas ela é bem preocupada em querer aprender, fazendo pergunta para saber o que é certo, o que é errado. Então, essa preocupação, ela demonstra mesmo que ela quer ter uma vida ali com Deus e andar corretamente. Obrigado, Malu. Aprendi que criança hoje crê em Cristo também.
Meu nome é Gabriel, eu vou contar minha profissão de fé. Eu sempre frequentei a igreja, desde pequeno, e quando eu vi o meu primo Caio se batizando, eu tive interesse em me batizar. Conforme fui crescendo, fui entendendo o significado do batismo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu fui entendendo também que Deus é o único caminho para a salvação. E aí então que eu percebi que era o momento de assumir minha fé e tomar a decisão de me batizar. Hoje eu tomo a decisão de me batizar, mostrando que eu quero deixar minha vida antiga para trás e começar uma vida nova com Jesus. Eu sou meio tímido, E depois que eu comecei a frequentar a embaixada, deu mais coragem de me batizar. Mas para mim não é fácil estar na frente da igreja falando no microfone. Mas, mesmo nervoso, eu entendo que Jesus sempre esteve comigo e nunca me deixou sozinho. E hoje eu quero entregar minha vida para Deus e escolho seguir o seu caminho. Amém. Amados, eu lembro que às vezes as pessoas falam, pastor, eu tenho vergonha de orar, né? Que a gente tem mesmo, isso é normal. O lugar onde eu fui me desenvolver e aprender essas coisas foi na embaixada. Né? Como é importante para a vida dos nossos adolescentes, né? Participar desses grupos, né? Da idade deles, porque eles vão aprender, né? A lidar com essas questões da vida cristã num ambiente mais favorável, né? Mais da idade. E amém, Gabriel, que Deus abençoe sua timidez e mesmo assim tem encarado o desafio. Oi, igreja. Meu nome é Davi, tenho 13 anos. Eu não lembro o dia ao certo que eu aceitei a Cristo na minha vida, mas eu entendo que no meu coração eu tive uma transformação que antes eu vinha para a igreja porque minha família vinha para a igreja, porque eu vim de um berço cristão. Então, hoje eu venho porque eu quero vir para Cristo. Eu quero levar isso na minha vida. Eu quero seguir o ramo de missões. Então, por isso que eu quero me batizar, porque eu quero entregar minha vida, eu quero que hoje seja um marco para ela. Amém. Vinícius. Graça e paz, igreja. O meu nome é Vinícius e eu já nasci no ambiente da igreja. Então, o meu processo da minha fé foi bem gradativo. Só que especificamente quando eu me mudei para este lugar, as pregações do pastor começaram a ter mais sentido. Então, eu pude ter certeza da minha fé e do que eu estaria fazendo. E uma grande mudança que teve foi um interesse maior em participar dos cultos. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Miguel e desde pequeno eu era do ambiente da igreja também. Meus pais sempre me apresentavam para esse ambiente. Só que eu vinha para a igreja, falava que eu acreditava em Deus porque eles falavam também, porque criança não tinha muito entendimento. E aí, na pandemia, parou de vir para cá, a gente voltou a vir para cá em 2024. E foi nesse ano mesmo que eu tive um desvio. Eu comecei a pensar se tudo que... Me perguntar se não era tudo mentira que estava na Bíblia, se não era só história para vender Bíblia, essas coisas. E eu acabei me desviando. Só que nesse ano, no Carnaval, teve um acampamento que eu fui, que é da Igreja Batista Novo Coração. E lá teve, no último, eu fui só com interesse em me divertir, sem querer prestar atenção nos cultos, porque não era uma coisa que eu estava acreditando muito na época. Eu fui porque meus pais me escreveram mesmo. E no último dia, na última pregação que teve lá, teve uma pregação que realmente tocou meu coração, eu chorei muito. E naquele dia eu entendi mesmo que tudo que estava na Bíblia era real, tive um entendimento melhor do que estava na Bíblia. E uma mudança que teve é que depois disso eu comecei a ter mais interesse para vir para a igreja. Antes eu fingia que estava dormindo para minha mãe não me acordar para não vir para cá. Hoje eu acordo já querendo vir para cá, querendo aprender mais sobre a Bíblia, e eu oro e eu agradeço muito a Cristo por isso. Amém. Meu nome é Leonardo. Desde pequeno eu venho conhecendo Deus, pois meus pais são membros aqui da CIBS há muitos anos, onde se conheceram, casaram e formaram nossa família. Nisso, venho participando de todas as salas da IBD, conforme a minha idade. Então, eu já tenho conhecimento do que o Senhor fez por nós e por mim, que foi entregar seu Filho na cruz para nos salvar. Mas eu comecei a crer em todo o meu coração em Jesus, num acampamento dos Embaixadores do Rei em 2023, na última pregação à noite, onde a palavra que estava sendo pregada tocou o meu coração
e senti que naquele momento que tinha crido em Cristo e entreguei a Ele. Me decidi me batizar agora porque entendi que o batismo não é para eu ser salvo. Na verdade, ele é o próximo passo depois que eu fui salvo, como uma ordenança de Deus. Amém. Meu nome é Patrícia. Eu creio na mudança que Deus fez no meu coração. Ai, meu Deus. A partir do momento em que teve um acontecimento com meu irmão. E, a partir daquele momento, eu sentia muita mágoa e muita raiva no meu coração por muitos e muitos anos. E, depois do começo do ano para cá, eu comecei a sentir a mudança no meu coração. E antes eu sentia que essa raiva, essa mágoa nunca ia passar. E esse ano eu sentia mudança no meu coração, onde Deus foi regenerando o meu coração, tirando toda a raiva, colocando a paz no lugar da raiva. E hoje eu não sinto mais nada. E Deus me ensinou que Deus me ensinou a paz e o amor, e eu senti que o perdão não foi somente de mim, e sim dele. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Gustavo, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível. No meu caso, eu tive um caso de enfermidade na minha família, né? O meu pai sofreu um infarto e ele ficou internado durante 26 dias, né? E nesse período fui eu que acompanhei ele todos os dias lá, né? E nos períodos que eu não estava com ele, eu ficava muito sozinho lá. Então, comecei a orar muito e comecei a me aproximar de Deus. Nisso, eu senti que eu comecei a mudar, né? Eu tinha pensamentos diferentes, né? E aquele pensamento pessimista de tipo, nossa, por que está acontecendo comigo, com a minha família, né? E a partir daquele momento, começou a mudar. Eu comecei a ter uma fé, assim, inabalável de que meu pai ia ser curado. E em nenhum momento divergiu disso, sabe? Eu tive aquele foco total até o fim. E assim foi, ele foi curado, né? E depois disso, eu decidi tentar seguir uma vida cristã, né? Só que eu não sabia por onde começar. E aí, parece que todas as coisas foram convergindo para mim chegar até essa igreja, né? Onde eu recebi uma Bíblia de presente de um grande amigo meu, uma referência, assim, um exemplo para mim. E aí eu recebi o convite para vir, e isso, meu coração já estava mudado. Já senti que eu era outra pessoa e eu precisava seguir o caminho, só não sabia por onde. E tudo deu certo, convergi, vim aqui, e hoje eu sinto que eu sou uma outra pessoa, com outro coração, temente a Deus e querendo seguir uma vida com os ensinamentos de Cristo. Amém. Bom dia. Acho que um ponto diferente da maioria do pessoal, eu não sou de família cristã. Pelo contrário, eu sou a única cristã da minha família, não só de família de casa, mas da minha família no geral. A minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu me considerava ateísta. Fui muitos anos, eu sempre negava qualquer tipo de crença, independente se era o cristianismo ou outra. Eu não acreditava em nada disso, eu achava que era algo que não precisava acreditar, porque não fazia sentido algum para mim. Eu achava que as pessoas acreditavam só porque elas precisavam se sentir melhor. Nossa, precisa acreditar em Deus para se sentir melhor consigo mesmo. Então, a crença em alguma coisa superior, alguma divindade, eu nunca tive desde pequena. E isso me gerou muitas frustrações, porque eu sempre sofri muito porque eu não era crente. Na escola, desde pequena, como eu falo que é desde que eu me conheço por gente, é verdade, porque eu tinha, 8, 9 anos na escola, e aí eu lembro da primeira vez que começou, que eu contei para as pessoas que eu não acreditava em Deus, que eu era ateia, e as pessoas começavam a falar diversas coisas como você vai para o inferno, você não presta, Deus te odeia, e coisas assim mexeram muito com a minha cabeça, porque eu era muito pequena. Então, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia que as pessoas só tinham raiva de mim porque eu não pensava como elas, porque eu era diferente delas, e isso me gerou um receio e uma grande frustração com pessoas cristãs. Eu sentia muito remorso, porque
sempre era assim, sabe? Não foi só esse episódio. Durante a minha vida inteira, eu fui conhecendo as outras pessoas cristãs e era sempre a mesma coisa. Você vai para o inferno, você não presta. E eu ficava pensando, eu sou uma pessoa muito tranquila e o que te faz pensar que eu não presto? Por que você acha que eu vou para um lugar tão ruim só porque eu não tenho a sua fé? Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu não tive muitas experiências em igrejas. Pelo contrário, no decorrer da minha adolescência, muitas pessoas me chamavam, mas eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu ficava com raiva, tipo, por que eu vou para lá? Eles vão me tratar mal de novo. Então, eu gerava um receio tanto de me tratarem mal, então eu criava um bloqueio em mim mesma de me fazer de durona, sabe? De não querer me abrir com ninguém. Confesso que eu era muito, muito teimosa. As pessoas tentavam falar de Cristo para mim, eu fechava a cara, não gostava, começava a ser meio que respondona com a pessoa, porque eu já imaginava que ela ia vir com agressividade para cima de mim. Então, na forma de defesa, eu inibia todo mundo que tentava vir falar comigo. Então, foi seguindo assim por muito tempo, até eu chegar na minha escola atual. Lá eu também era muito teimosa. As pessoas, no geral, tinham muita dificuldade de falar comigo, porque era tudo do meu jeito, eu sempre estava certa, tudo era o que eu queria, e eu era muito, muito, muito chata com isso, sabe? As pessoas falavam de Deus para mim, e eu não queria de jeito nenhum. Só que aí foi passando um tempo, foram acontecendo muitas coisas no decorrer do meu ensino médio. Eu fiz muitas coisas que eu não me orgulho, mas que, de alguma forma, preenchiam uma tristeza que existia em mim que eu nem entendia que existia, sabe? Eu procurava em diversas coisas que fossem me trazer uma felicidade que eu não tinha em mim, e eu não entendia o porquê. E aí foi seguindo muitas coisas, as pessoas começaram a me tratar mal pelos meus comportamentos. Não digo que, de todavia, eles estão errados, não estão, porque eles me julgavam pelo que eu fazia, mas eu também me sentia cada vez mais mal, porque eu já tinha o julgamento por não ser cristã, e aí tinha o julgamento pelas coisas erradas que eu estava fazendo. Até que eu me aproximei muito do Alisson, que é o filho do pastor Arthur. Ele foi uma pessoa muito importante na minha caminhada na fé, e eu agradeço muito a ele. Eu acho que a primeiro momento que ele tentou se aproximar de mim para falar de Deus, eu também não me mostrei muito aberta para isso, sabe? Eu ainda fugia muito, porque eu tinha muito medo. Eu nunca contei isso para ele na época, mas toda vez que ele me convidava para ir para a igreja, ele me convidou muitas vezes para vir aqui na CIBS, eu arrumava qualquer desculpa. Não, eu vou trabalhar, eu tenho alguma coisa para fazer com os meus pais, e eu não vinha. E aí a gente foi melhorando a nossa amizade, a gente foi se conhecendo mais, e ele foi sendo muito amoroso comigo, sabe? Era um amor muito estranho, porque eu pensava, nossa, todo mundo não gosta de mim, todo mundo me julga pelo tudo que eu estou fazendo, e você está me amando, logo você que é crente? Tipo, não faz sentido. E aí ele foi ganhando mais liberdade comigo em relação a eu me abrir mais sobre as coisas que aconteciam na minha vida, porque as pessoas vinham de fora, mas não sabiam o que acontecia na minha vida. Todo mundo só via a pessoa teimosa e chata, mas quem eu era por dentro, a pessoa que eu era frágil, eu era muitas coisas aconteceram na minha vida, ao decorrer da minha vida, que me fizeram ser muito frágil, mas eu passava uma imagem de forte para os outros, como uma forma de defesa. E aí, até que eu tomei coragem, eu vim ano passado, num culto de adolescentes. Foi muito legal, mas foi uma experiência muito estranha. Eu fiquei tremendo, igual agora eu estou, porque eu estava com muita vergonha. Era uma das primeiras vezes que eu ia na igreja. Eu já fui em algumas outras, mas, muito forçada, não queria de jeito nenhum. E aqui eu vim por vontade própria, foi estranho. E aí eu lembro até hoje da Fer, que era a líder de adolescentes na época, e foi muito legal a forma que ela me recebeu, e ela me tratou com muito amor, muito carinho, muito simpática, e eu, nossa, que legal, por que ela está me tratando tão bem? E aí eu fiquei, enfim, o culto foi muito legal, foi a primeira experiência de um culto que eu estava, e eu estava por vontade própria. Confesso que no decorrer do culto foi estranho, porque eu nunca tive contato com a palavra de Deus, nenhuma vez na minha vida, porque, como eu disse, a minha família não é cristã, e no máximo o que tem é uma tradição deles batizarem as crianças quando nascem na igreja católica. Mas ninguém vai para a missa, ninguém lê a Bíblia, ninguém fala
fala de Deus, ninguém vive nada disso. Então, eu nunca tive contato. Então, para mim, foi tudo muito novo. Muitas coisas eu não estava entendendo, porque eu não conhecia, mas foi muito legal. E aí, no final do culto, isso foi no sábado, a Fer veio falar comigo de novo. Ela falou assim, se eu tinha gostado. Eu falei que sim, que era muito novo para mim. Aí ela perguntou, por que você não vem amanhã de novo? Aí eu pensei. Aí eu falei, eu vou vir. Aí eu falei para o Alisson que eu ia vir. E aí começou as minhas idas à igreja. Eu vinha todo domingo à noite e estava sendo uma experiência diferente, sabe? Eu estava passando por coisas muito complicadas em casa com os meus pais. E ali já começou uma parte difícil, porque eu tinha muita intriga com a minha mãe, e a gente brigava muito, então na igreja eu encontrava um lugar muito gostoso para vir, sabe? Muito bom. E diferente do que eu tinha criado na minha cabeça, que toda pessoa cristã não gosta de mim, toda pessoa cristã vai me bater, vai me xingar, era diferente, pelo contrário, todo mundo me tratava muito bem, as pessoas nem me conheciam e sempre estavam me desejando um bom dia, me desejando alguma coisa boa, e eu ficava tipo, nossa, é muito diferente. E eu fui vindo, foi uma experiência muito boa. No decorrer do ano passado, eu vim nos cultos de natais, foi muito legal e era tudo muito novo. Como eu ainda estava muito perdida, porque eu não entendia nada, eu falei para o Alisson assim, eu não estou entendendo. Tinha a pregação do pastor Arthur, que era muito difícil para mim. Ele começava a falar e eu, o que ele está falando? O Alisson ficava do meu lado, tipo, sendo um intérprete do culto, porque eu não entendia. Aí ele falou assim, por que você não vem na IBD? Isso em dezembro. Aí eu falei, será? Eu já estou vindo de domingo à noite. Aí ele falou, não, mas é muito bom, é uma linguagem mais de adolescente, você vai entender melhor, ele explica muitas coisas para a gente, fica mais fácil. Aí em janeiro eu comecei a vir na IBD. Confesso que é uma experiência muito, muito boa. Se vocês não foram, vão, porque é muito bom, até para os adolescentes, mas eu acredito para os adultos também seja, porque é um momento de aprender e você está ali num grupinho menor e todo mundo ali naquele ambiente que está com você, eles passam por coisas igual a você, sabe? Porque geralmente é classes para cada tipo, por exemplo, terceira idade, adolescentes. Então, são pessoas que vivem ali no meio, o mesmo que você está vivendo. Então, é muito gostoso. Sinto que aprendi muita coisa. Todos os meus professores da IBD sempre foram muito legais. Eu gosto muito de todos eles. Aprendi muita coisa lá. E ali foi tipo o start para a minha vontade de conhecer mais a Deus. Ano passado não era assim, porque eu encontrava um refúgio, mas eu ainda era muito relutante de falar, nossa, quero conhecer a Deus. Ainda não, calma, ainda não está na hora. E aí eu me mostrei mais aberta, comecei a vir mais para as IBDs e eu gostei muito. Só que quando a minha mãe ficou sabendo disso, ela começou a ficar muito relutante. Como ela não é cristã, ela não apoiava muito, ela não vinha, nunca veio para a igreja comigo, mas ficou mais difícil porque ela tinha muitos traumas da igreja na época que ela era convertida. Ela passou muitos traumas na época do divórcio dos meus pais, então ela era muito, muito, muito rude comigo, sabe? Todas as vezes que eu vinha para a igreja, ela falava, o que você está fazendo lá? O que você tanto quer fazer lá? O que você quer aprender de Deus? Eu já vivi isso. Você vai se arrepender, vai sair traumatizada. Daqui a pouco você vai ver que não é lá essas coisas. E era muito difícil, porque eu era a única cristã. Então, o único lugar que eu tinha apoio era aqui na igreja mesmo, de vir todos os dias. Eu nunca me abri muito, sou uma pessoa mais fechada. Para mim está sendo uma coisa muito diferente, me abrir aqui, mas na maioria das pessoas não sabem disso. Então, eu guardava muito para mim. No máximo, eu falava com o Alisson mesmo, que era a pessoa que eu conseguia me abrir mais, sobre a fé, sobre o que eu sofria. E foi indo muito difícil, confesso que ali foi um momento que eu ficava meio tentada a desistir de tudo. Não na igreja em si, mas, desistir de tentar, porque me machucava muito. Ela falava coisas muito ruins, não só da minha busca para a igreja, mas, a mim mesmo como pessoa. Como se eu fosse uma pessoa ruim demais para estar aqui, sabe? Por tudo que eu estava fazendo de errado antes. E foi muito difícil para mim continuar vindo, mas mesmo assim eu continuei cada vez mais, porque eu gostava muito de vir, de aprender mais. Sinto que a minha maturidade não, a minha caminhada na fé ela foi muito racional,
porque eu não sentia o que geralmente as pessoas sentem aqui no culto. Eu via o pessoal chorando, o pessoal muito emocionado. Eu falei, nossa, eu não estou sentindo isso. Mas era muito racional, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para a minha conversão, porque eu era muito cética para o mundo, sabe? Não me importa se tinha algo... Quer dizer, não me importava se tinha algo maior. O que criou o universo, eu estava aqui, então tanto faz, sabe? Não importa. Então, entender racionalmente sobre Deus foi muito importante para mim, porque não era simplesmente algo que só porque sim tem que acreditar. Não, fazia muito sentido. E essa é uma coisa que eu acho muito engraçado, que quando eu me converti, eu até falei para o Alisson, eu falei assim, pela primeira vez eu não quero ser do contra, sabe? Eu não quero dizer que eu estou certa, porque antes eu acreditava que eu era certa porque Deus não existia. Então, foi muito, muito legal isso. E no decorrer do meu amadurecimento na fé, que eu tinha me converti no Congresso de Jovens, foi muito bom, que foi das más notícias, as bad news, foi muito bom. Foi um momento que para mim foi muito marcante, porque eu já tinha ganhado uma maturidade no que eu entendia, sabe? Eu entendia que Deus existia, eu já assumia já isso, já era um grande passo para mim, mas eu falava, não sei se eu acredito, porque eu ainda era mais teimosa. Mas no congresso de jovens foi diferente, sabe? Teve um culto do pastor Walter. Eu não lembro da pregação em si, mas eu lembro do final, que ele fez um apelo. E foi estranho, eu comecei a lacrimejar. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí foi indo, e aí ele perguntou... Levanta a mão quem aceita entregar a vida para Jesus. E eu não sei, eu levantei a mão e foi muito natural. E eu comecei a lacrimejar muito. E foi estranho, mas foi muito bom, porque era tudo muito novo. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido, sabe? Eu não vou saber explicar, porque eu acho que é individual isso, cada um vai ter a sua experiência com Deus, e eu acho que vai ser incrível para cada um da maneira que foi. Para mim foi muito marcante e muito importante. E ali eu cheguei em casa à noite, depois do culto, e aí eu mandei mensagem para ele correndo, eu falei, preciso te falar um negócio. Aí eu falei assim, eu fiz isso, e eu estava toda nervosa, porque eu tinha levantado a mão, porque quando ele falou para levantar a mão, eu achei que era, eu quero entregar, eu quero acreditar mais, mas eu não sabia que ali eu já estava virando crente. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, eu expliquei para ele que era muito, muito novo tudo isso, eu não sabia o que eu estava sentindo. E aí ele falou para mim, você creu? E aí eu falei, eu creio mesmo. E aí foi que eu entendi, sabe, que tinha acontecido, sabe. Eu confesso que foi relutância da minha parte durante o tempo que eu já tinha entendido, mas ali foi o meu ponto de entender realmente e parar de negar para mim mesma que eu realmente tinha acreditado. Eu confesso que a caminhada cristã não é fácil, porque diariamente você vai passar por muitas coisas. Na época que eu era ateia, era o julgamento por ser ateia. E quando é cristã, é a mesma coisa. Você vai sofrer o julgamento por ser cristão. Sinto que na minha família foi o ponto mais difícil, porque aquela pessoa que está ali do seu dia a dia é do seu pai, da sua mãe. Então, assim, se torna mais complicado você permanecer. Você tem que ser muito forte. E eu sei que essa força não veio de mim de maneira alguma. Veio tudo de Deus. E se não fosse Ele, eu teria desistido muito, muito antes, porque eu sou frágil, eu não consigo. Eu brinco que eu sou igual gelatina. Pareço que sou dura por fora e forte, mas aí se relar em mim, você vê que eu vou desmoronar, sabe? Se deixar. Então, uma coisa muito importante que eu queria falar é: amem muito as pessoas que vocês conhecem. Independente se aquela pessoa é teimosa, se aquela pessoa você não gosta dela, amem. Porque isso eu não comentei, mas ninguém acreditava que eu ia ser salva, sabe? Já me falaram na minha cara que eu não tinha salvação, sabe? Por quem eu era. E depois que eu me converti, eu vejo todo o amor de Deus por mim, é surreal, sabe? Entender que Ele é capaz de transformar coisas que eu nem imaginava, que coisas que para mim eram normais e que eram certas, hoje jamais que eu vou fazer, sabe? Tudo porque Ele me amou, e é um amor incrível. Então, esse é o principal, sabe? Amem aos outros, sabe?
Eu sei que às vezes é difícil você encontrar alguém que não crê e essa pessoa ser teimosa. Eu sei, eu era essa pessoa. Mas vocês não sabem a diferença que faz amar essa pessoa, sabe? Que por fora ela pode até ser rude com você, ser dura, mas no coração dela eu posso ter certeza que ela vai sentir alguma coisa, sabe? Quando você amar ela, quando você falar da palavra de Deus para ela, mesmo que ela não queira, tente isso de pouquinho em pouquinho. Também não é para você sair forçando e querer enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa. Também não é assim, mas como eu tive uma experiência com o Alisson, de me amar, e assim como Cristo, eu posso dizer que, sem dúvidas, o amor é a parte mais importante, que não é nem entender muito bem, porque eu sou nova na fé, eu me converti em março, então eu tenho muita coisa para aprender, mas se você entende o essencial, entende o amor, é o que mais importa, sabe? Eu não posso negar que tem muita coisa pela frente que eu tenho que aprender, mas o batismo é algo muito importante para mim. No último batismo, teve uma profissão de fé. Eu não sei o nome da moça, mas foi muito lindo o que ela falou. Muito lindo, me marcou muito. E eu não estava decidida a me batizar quando eu pensei, depois que eu me converti, porque geralmente é o certo a se fazer, né? Agora que você se converteu, você se batiza. E eu não estava certa até que eu ouvi a profissão de fé dela e foi muito lindo. Eu entendi que na profissão de fé dela, que o batismo não é algo que você tem que estar super maduro na fé, que você tem que ter muitos anos na igreja. Não é nada disso. É você ter certeza que você entregou sua vida para Cristo, que você vive dia a dia tentando ser alguém melhor, que você não se contenta com aquela pessoa que você era no passado, que todos os dias você levanta da sua cama disposto a ser melhor do que você já foi. Mesmo que seja ontem, você vai ser melhor hoje se você estiver disposto e confiar nele, entregar sua vida para ele. É difícil, mas se você ama e se você faz isso de todo o seu coração, vai ser uma jornada incrível pela frente. Então, obrigada por todo mundo que está aqui. É algo muito importante para mim falar sobre a minha fé, porque muitos anos, como eu disse, eu era ateia e era isso que as pessoas tinham de mim. Mas hoje em dia eu não sou mais, eu sou salva, eu sou uma pessoa muito feliz com a minha fé e estou muito grata de todo o acolhimento que eu tive aqui na CIBS, todo mundo que eu encontrei, que fez parte da minha trajetória. Eu agradeço de vocês do fundo do meu coração, de todo o amor, todo o carinho, todo o acolhimento que eu tive aqui. É isso, gente. Obrigada. Ela virou crente e evangelista já, né? Quase eu tô crendo de novo aqui. Fala, Mel. Meu nome é Melissa e eu venho aqui na igreja desde sempre. E eu já tinha tomado essa decisão quando eu era ainda pequena, de entregar minha vida a Deus e aceitar Ele como meu Salvador. Eu não lembro exatamente, eu não lembro de como aconteceu, mas a minha mãe sempre conta, que foi aqui, inclusive, que eu levantei minha mão e perguntei se precisava vir aqui na frente. E eu, inclusive, fiz a classe de batismo quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 9 anos, mas a minha mãe não deixou eu me batizar, porque ela achou que eu era muito nova e não ia ter o entendimento certo ainda. E eu aceitei e agora eu decidi fazer de novo, porque eu entendi que hoje em dia eu consigo ter ainda mais certeza da minha decisão. E é isso. Estou aqui hoje e escolhi me batizar. Bom dia, meu nome é Matheus. Desde pequeno eu sempre cria, sempre criei. Mas eu comecei a querer me batizar no dia do batismo do meu irmão. Eu pedia para os pastores deixar eu batizar, mas eles sempre falavam que eu só queria dar um mergulho na água assim. E eu, desde pequeno, eu gosto de vir aqui na igreja, adoro ficar aqui. E hoje eu estou querendo poder, me batizar. Amém. Está convicto que creu em Cristo? Que não é só o mergulho? Então,
Então, amém. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, estão diante da igreja aí, a vida deles, né, o testemunho. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né, a algum deles. A gente sempre deixa aberto. Fala, Paulo. É Ana Caroline. Ok? Então a proposta, meus irmãos, que eles sejam batizados e após o batismo, então se tornem membros, né, da CIBS. Os irmãos que são favoráveis, levante uma das mãos. Há contrários? Ok. Os irmãos, pode sentar. A gente tem mais um caso, meus irmãos, da Yasmin. A Yasmin, ela é filha da nossa irmã Rita e ela tem autismo, né? Num grau um pouquinho mais elevado, né? E o pastor Noé, a irmã Márcia acompanharam ela, né? Eles deram, então, a classe de batismo para ela individualmente, junto com a mãe. E ela, então, tem toda essa dificuldade de publicamente dar a sua profissão de fé e até de ser batizado publicamente, né? Então, eu quero colocar diante da igreja que a proposta, né, de que nós fizemos é de que ela seja batizada sozinha. Acho que vai ser logo após a EBD, né? A gente vai gravar ali a profissão de fé dela, o batismo também, e aí à noite a gente passa para os irmãos, tá bom? Tudo bem assim? São as lutas, né, meus irmãos, que às vezes as pessoas possuem na área da saúde e a gente precisa entender, né? Mas algo muito belo dela é que ninguém falou para ela ser batizada. Ela que procurou a mãe e disse que queria ser batizada porque tinha crido em Cristo e assim por diante. Muito belo, né? Muito belo. Então, teremos também a querida irmã Yasmin. Ok? Vou orar por esse momento. Agradeço a todos que estão aqui, né? Sei que quando tem batismo há bastante pessoas visitando a igreja, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu quero orar e aí depois vamos para a nossa EBD. Pai, louvado seja teu santo nome pelos testemunhos. É maravilhoso, Pai, a maneira como o Senhor alcança o nosso coração. É maravilhoso, Pai, o poder que há no teu evangelho, que mesmo em meio às lutas, às perseguições, as palavras, ó Pai, que vêm desanimar, o Senhor fortalece, ó Pai, aqueles que creem. Nós louvamos, ó Pai, o Teu nome pelo chamado à salvação em Cristo Jesus, ó Pai. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue chamando pessoas a crer em Cristo. Que o Senhor continue, ó Pai, despertando a Tua igreja para proclamar o nome de Cristo. Para que pessoas, ó Pai, venham ser salvas, venham ser libertas, ó Pai, da condenação do pecado e venham desfrutar da vida plena de paz, de comunhão, de amor que há em Cristo Jesus, ó Deus. Que nesse dia, ó Pai, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado, mas também, ó Pai, que a Tua igreja seja encorajada a anunciar, ó Pai, ainda mais a salvação que há em Cristo. Nós possamos, ó Pai, ser ricamente edificados e abençoados nesse dia, para o louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Nos abençoa na aula da EBD, possamos, ó Pai, aprender ainda mais do Teu Evangelho, para poder anunciar, ó Pai, aqueles que ainda necessitam, e que à noite possamos ter uma grande festa, uma festa de louvor e adoração ao Teu santo nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Podemos ir para a nossa EBD.